Olá, pessoal! Como já vimos, o processo administrativo é desempenhado pelo administrador que deve saber como planejar, organizar, dirigir e controlar. Na aula 12, estudamos o controlar e nesta aula damos continuidade ao princípio de dirigir, ao estudar a liderança. De acordo com Souza e Ferreira, a atividade de dirigir decorre da divisão de trabalho e consiste em integrar os esforços individuais para que seja possível alcançar os resultados. Dirigir é uma atividade que envolve uma série de ações, como motivar funcionários, decidir sobre recursos, comunicar metas, coordenar e comandar os recursos humanos e, além disso, envolve a difícil decisão de saber como liderar. Ao liderar, um gerente pode afetar positiva ou negativamente a satisfação no cargo do seu funcionário, a sua segurança, sua qualidade de vida no trabalho e, em especial, o nível de desempenho do subordinado. Mas o que é liderar? Alguns autores dizem que liderar é projetar a própria personalidade. Outros já dizem que liderar é conseguir que os subordinados façam o que o líder espera deles. Liderança é um assunto muito controvertido, porque há autores que são categóricos ao afirmar: a liderança não é inata, ou seja, ninguém nasce líder. Para os autores da escola comportamental, por exemplo, a liderança é fruto de um comportamento desenvolvido, ou seja, liderança é um comportamento que se aprende. Já outros acreditam que algumas pessoas nascem com algumas características que podem ser fundamentais para o exercício da liderança, o que não deixa de ser verdade. No entanto, para fins do estudo de administração, a discussão acerca da liderança tem foco muito maior sobre qual o melhor estilo de liderar, do que propriamente explicar o processo de liderança. Então, qual o melhor estilo de liderar? Liderar de maneira autocrata? Ou seja, decidir tudo sozinho, sem nunca consultar os subordinados? Ou se deve liderar de forma democrata, sempre deixando os subordinados participarem? Na verdade, há algumas situações que exigem uma decisão autocrata e outras uma decisão democrata. Isso é que torna difícil a atividade de liderar, porque o gerente precisa fazer um bom diagnóstico da situação antes de agir. Como gerente, é necessário identificar qual o melhor estilo de liderança a fim de obter o máximo dos subordinados e garantir o melhor na realização das metas organizacionais. Como já foi dito, ao liderar, o gerente precisa se ajustar à situação. Então, o problema se transfere de qual o melhor estilo de liderar para como avaliar a situação e então decidir como liderar. O modelo de Tannenbaum e Smith sugere 3 critérios para avaliar a situação para se decidir qual o estilo de liderar. A primeira força que os autores consideram que influencia a decisão de como liderar está no próprio gerente. De acordo com sua formação, valores e competência, o líder deve se comportar de modo mais ou menos democrata ou autocrata. A segunda força a atuar na decisão sobre como liderar são os funcionários. Se eles são capazes de identificar os objetivos organizacionais, se eles são responsáveis, autônomos, competentes e motivados. Se este for o caso, o líder pode compartilhar as decisões. E, finalmente, a terceira força a influenciar o líder está na situação, que é caracterizada pelo clima da organização, o grupo de trabalho, a natureza da tarefa e a pressão do tempo. Um estilo autocrata, por exemplo, é necessário em situações quando o clima organizacional é tenso, os grupos de trabalho estão em desequilíbrio, as tarefas são simples e repetitivas e quando o trabalho precisa ser finalizado com urgência. Note que nessa escolha citamos a situação e os subordinados determinando o estilo. Bom, vocês já devem ter percebido que explicar a liderança é uma tarefa complexa. Agora, indicar qual o melhor estilo de liderança para cada situação é mais complexo ainda. Por isso, você deve lembrar sempre que o estilo de liderança é uma variável resultado, que é influenciada por inúmeras variáveis. Por isso, o melhor líder é aquele que se ajusta bem à situação. E ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula, quando estudaremos a motivação humana.